Boa tarde, Vítor Adrião. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite, meu e da Espiral, para participar nesta série de programas, O Rosto e a Obra. Vítor Adrião é historiador, investigador e presidente da Comunidade Teúrgica Portuguesa, autor de inúmeras obras, que são tantas que nem me cumpre agora destacar algumas. A tarefa da conversa iremos com certeza falar de uma ou de outra. E também já nos conhecemos há largos anos, na primeira vez que nos encontramos, por terras de Sintra, se não me engano, ou talvez até na sede de, na altura, um amigo comum, o João Crisóstomo, na Visconde Valmor. Tenho alguma vaga ideia, pelo menos lá cruzámos, e não sei se antes nos teríamos cruzado em Sintra. E podemos começar por aí, por Sintra, que já na altura era um local de eleição para o Vítor e que continua a ser passados estes tempos todos. É verdade? É verdade, sim. Vou dizer ao António Paiva, fazer uma pequena confissão ao António Paiva. Aqui na Avenida João Crisóstomo, cruzando com a Visconde de Valbom, o Sr. João Crisóstomo tinha um centro rosacruciano de Lisboa. Eu ajudei o centro rosacruciano de Lisboa, vindo de Sintra para Lisboa. Nessa ocasião, depois de ter ajudado a fundar lá o seu círculo esotérico, etc., com as suas particularidades, houve uma coisa que faltava completar: ligar a Sintra, que era de Sintra que eu tinha vindo, por motivos que poderei depois dizer quais. Então, as primeiras, digamos, sortidas, as primeiras idas, as primeiras quase ao mesmo peregrinações a Sintra, do Sr. João Crisóstomo, o Sr. João Luís, outros mais, a memória também já me falha, estamos contando com alguns decénios, foram promovidas por mim, fui eu que os levei. Houve toda uma ritualística, houve sobretudo a ritualística da Ordem do Santo Grau. A minha relação com Sintra vem de 1978, quando eu fundei, juntamente com mais umas quantas pessoas, lá embaixo no Algarve, em Sagres, o projeto de Comunidade Teúrgica Portuguesa, que não era nenhuma comunidade, nem era teúrgica, nem era portuguesa, era só um projeto. Depois viemos para Sintra e instalámos-nos em Sintra. Mantive uma certa relação com o dito movimento de eubiose que havia-se trasladado do Algueirão também para Sintra. Aí conheci pessoas interessantes, curiosas, com as suas particularidades, etc. Mas, à margem desse movimento, eu tinha já uma grande relação com o Brasil. Tenho uma relação com o Brasil praticamente desde os meus 16, 17 anos. Se estabeleceu em que moldes? Com a antiga Sociedade Teosófica Brasileira, com os familiares do fundador da mesma, isto é, o fundador da mesma, o professor Henrique José de Sousa. E depois tomei o contato com a viúva, a dona Helena Jefferson de Sousa, com o Hélio, com a Selene, com o Jefferson e até com o Hermes, 4 filhos deste casal. Conheci o António, conheci o Vieira Vidal, conheci o Sebastião Vieira Vidal, conheci o Paulo Albernaz, conheci o Roberto Lucila, conheci a Vera de Sousa Reis, conheci muita gente. A minha relação com o Brasil, ligando a parte iniciática da Ordem de Santo Grau a Portugal, foi estabelecida por mim. No fundo, o projeto de 1978, e estou puxando pela memória, foi assim.
Foi assim. Já havia um trabalho feito anteriormente. A Casa dos Avelares foi muito interessante. Era a Casa dos Avelares na calçada de São Pedro, em Sintra, onde estava esse movimento. A comunidade portuguesa de Obiosa. Pois, poderá ser uma comunidade, poderá ser portuguesa e poderá também ser eubiosa, mas sobre isso levanta algumas ressalvas. Mas respeitando sempre as crenças de cada um e cada qual, mas não podendo esquecer a minha experiência direta junto das fontes, que me mantém-se até hoje, neste preciso momento, neste preciso dia do sol, domingo, Dominus Dei. Portanto, foi por aí. Eu realmente, a minha relação foi com Sintra, foi sempre ligada à presença teosófica, graalística do professor Henrique José de Sousa. Ouvi isto em 78, que já vinha atrás, porque quando eu avanço para um projeto de menino e moço, em 78, eu já trazia algum traquejo, porque eu me faço militância. Em 78, Vítor teria que idade? Muito jovem, muito jovem. Eu já passei a casa dos 50 há largos anos. Muito jovem. A casa dos 50 ficou para trás. Mas isto também é apenas uma passagem. A minha função nesta vida foi realmente ressalvar a mística sintriana, sempre ligada à pessoa do professor Henrique José de Sousa. Continua a ser a sua missão. Foi aquilo que eu fui incumbido a realizar. A missão faz-me lembrar sempre um certo apostolado, um certo profetismo, um certo messianismo. Considero um trabalho, uma incumbência. E essa incumbência foi feita. A maior parte do trabalho está feito. A maior parte do trabalho, poderei dizer que 90% está feito. Repare só que hoje em dia, passados estes anos todos, a juventude, uma geração nova que não tem o conhecimento dos passados, dos coevos, nos quais me incluo. E que fui eu que dei a cabeça, fui eu que dei o pensamento, fui a cabeça de tipos da coisa, alguém teria que ser. Realmente, hoje a Serra é um ponto de misticismo, destes movimentos nova era, que são engraçados, não é? Têm a sua valia própria, onírica, sentimental, mas não iniciática, porque a iniciação não é qualquer coisa que se consegue em livros. Pronto, mas é interessante, tornou-se um polo de atração turística. Hoje Sintra é realmente conhecidíssimo em todo o mundo por este motivo. O professor Henrique José de Sousa esteve em Sintra na virada do século XIX para o século XX e conheceu gente e foi recebido por gente muito curiosa. Depois, ao longo de toda a sua carreira, que vai de 1883 a 1963, Sintra ocupou sempre um lugar predileto no seu coração. Dizem que Sintra, e segundo as revelações do mesmo Henrique José de Sousa, Sintra é um dos ktubs, ou ktubs em árabes, ou polos, ou chakras do mundo. Precisamente o quinto. E isto é curioso porque acaba por se relacionar com o tema do Quinto Império, com o tema do Quinto Reino Espiritual, com o tema da Agartha. Porque no fundo tudo isto tem a ver com a Agartha Shambhala. Para resta saber o que é isso de Agartha e Shambhala. É por aí. Portanto, missão, não, trabalho. E em que medida é que esse trabalho ao longo dos anos o tem trabalhado a si próprio? Há uma descoberta permanente. Isto é como perguntar-me, então, quando é que despertou para a espiritualidade? Eu digo, eu sei lá quando é que eu despertei para a espiritualidade. Há quem nasça com uma vocação e há quem nasça sem vocação. É como a via sacerdotal. Uma pessoa pode entrar na via sacerdotal, mas nunca dominar a arte respectiva. Quando a fruta está madura, está pronta para ser consumida. Quando é que uma pessoa... Portanto, isto está sempre um trabalho interior, um trabalho de descoberta, um trabalho... Porque uma escola iniciática tende sempre ao apelo, à última coisa que é a realização interior.
a realização espiritual, o encontro aos divinos, o encontro com Deus, reconhecendo as suas limitações. Uma pessoa sabe umas coisas, faz outras coisas dentro de um nível espiritual e pensa que já é um mestre. Não é. Não. Aprendeu umas coisas, realiza outras, mas vai-se realizando. Há uma conquista. Os próprios deuses vão fazendo a cada dia, a cada hora, a cada tempo mais deuses. Há um trabalho realmente interior, que se for somente pela intelectualidade, pelo intelectualismo, o conhecer pelo conhecer, uma diversão e uma dispersão intelectual, não serve. O intelecto é apenas um instrumento. Ligar, o alinhar, o integrar a persona insanas ou falsa ao indivíduo, ao eu, ao ser superior, à tríade superior, à mónada divina. Isto é, ligar a personalidade à individualidade, ligar o homem aparente, a máscara, ao verdadeiro ator, o eu divino, o espírito, o atma, a mónada, a essência divina. De um momento para o outro, não, isto vai-se fazendo. Eu não posso exigir a um jovem com 20, 30 anos, que acabou de despertar, que tem uns interesses misticistas, ainda tem a cabeça cheia de grilos, que vá ter uma posição de vanguarda iniciática quando ele ainda anda a dar os primeiros passinhos, a balbuciando daqui e daquele outro. É claro que eu tenho a pia consciência das pessoas que me cercam e das suas limitações. Agora, uma coisa é certa, não posso impor nada, porque tudo o que é imposto não dá bom resultado. Aquilo que uma pessoa pode lançar é propostas com muita arte e manha, como dizia o saudoso amigo, professor Agostinho da Silva. Ele falava-me disto muitas vezes, juntamente com o seu condiscípulo, que seguiu outros caminhos, Mário Soares. Portanto, há uma proposta. A comunidade teológica portuguesa nunca impôs nada. Às vezes uma pessoa sente-se um pouco por ver que são muito jovens, tem que se dar um desconto. Dentro da comunidade teológica portuguesa já aceitamos pessoas com uma certa madureza e alguma idade nos níveis superiores, porque a pessoa já sabe o que quer, se venha ela dos graus maiores ou aos altos graus da maçonaria, venha ela de outros rituais ou de outras obediências para o nosso meio e seja aceito no oficialato, porque já são pessoas com madureza, sabem o que querem, não há misturas, não há confusões. Porque isto não há dispersões. Agora, pronto, eu com os mais jovens e tenho que ter paciência, que são mesmo jovens, não é? Assim. E o que é que, e sendo todos relativamente jovens, face àquilo que a vida, aos desafios ou às propostas que a vida nos vai colocando, mesmo os mais anciãos serão sempre jovens, e eternamente à procura da sua sabedoria interior, ou pelo menos durante um percurso aqui nesta terra. O Vítor poderia destacar alguns dos desafios que lhe foram sendo colocados ou propostas pela vida através de encontros, de realização do seu trabalho ou de outros aspectos que queira aqui enaltecer. Há 3 aspectos, 3 vetores. 3 vetores. Um vetor vem em continuidade ao ancião, vem em continuidade à questão anterior, o ancião ou o jovem. Eu quando falo em juventude, é juventude mental, porque realmente há jovens que parecem uns velhos e há uns velhos que parecem uns miúdos, nem tanto ao mar, nem tanto à guerra, não sei se me faço perceber. Porque a verdadeira juventude, a eterna primavera, a Sata Yuga interior, é de uma boa. É algo que revela realmente o crescimento interior da pessoa. Não é por aí. Eu refiro-me sobretudo à impuberdade.
É como a questão destes movimentos holísticos, não sei o que mais. Não gosto do termo, muito terei a dizer sobre isso, mas é muito interessante, os movimentos de autocura e não sei o que mais. Pois isso é muito interessante, mas como é que alguém vai curar alguém estando doente? Médico, cura-te a ti mesmo, já dizia Jesus, e eu acrescento, se és capaz. Em relação às relações com o mundo social, a minha relação social, acompanhando a minha relação a minha posição espiritual, acompanhando a relação espiritual, este é o ponto 2, nunca colidiu, mas também mantive sempre as distâncias. Trabalhei em algumas firmas no passado, como a Jorge Weinstock, a Ulmark, nas passagens de modelos, etc., na ocasião, mas sempre com distanciamento. Colaborei durante muitos anos com o Correio da Manhã, dei consultadoria. É dessa altura que saíram as grandes reportagens, as reportagens de 1985, 86, 87, por aí fora, é dessa altura. Houveram outras possibilidades portanto, de destaque e de elan social, enverdar por um caminho mais político, enverdar por um caminho mais relacionado com o mundo da política, mas não fui por aí, porque a minha posição foi sempre uma. Deus nunca me faltou. Uma pessoa tirou o curso, fez o curso, formou-se na antiga cadeira de Histórico-Filosófica, está feito, segue por outros caminhos. É um instrumento que uma pessoa tem para a vida do dia-a-dia, porque todos necessitamos de ganhar o nosso pão. E aí toda a minha formação, toda a minha escolástica académica passa de facto pela História e a Filosofia. Mas isso, e aí a investigação e tudo mais. Portanto, há aí uma relação que eu também restringo, porque não sou vendível, não sou comprável. Há uma posição assumida. Há uma posição académica, é uma maneira de me afirmar na sociedade. Esta posição académica leva para mostrar uma outra perspectiva da Portugalidade e do mundo, sobretudo da diáspora, que eu continuo a fazer e Portugal continua a fazer, portanto uma diáspora, sobretudo cultural ou espiritual, e isso levou-me a conhecer muita gente. Mas tive que recusar também muitas coisas, porque as tentações no caminho são muitas, e a riqueza fácil também geralmente é sinónimo de pobreza também fácil ou imediata. É sempre a resultante. E além do mais, não quis, nem quero, nem tenho a capacidade para contrariar a minha condição e a minha natureza interior, que é sobretudo uma condição de altar, que é sobretudo uma condição sacerdotal, que é sobretudo uma condição salvífica. Logo, não posso nem consigo, porque já se atingiu o patamar que não há mais nada, perspectivar outras condições imediatas de bem-estar e alento social em detrimento da minha condição interior e o esquecimento, como se tal fosse possível, que tudo isto é uma passagem, em que podemos deixar um jardim bonito, bem plantado, ou podemos deixar um molho de cardos na memória dos postos. Isto levou-me a conhecer, repito, muita gente, no mundo das artes, no mundo das letras, no mundo da política, no mundo do cinema, por aí fora, em várias partes do mundo. E houve alguém que era enaltecido, alguém que eu tenha... Sobretudo, marcado não é uma palavra adequada, as pessoas que me acarinharam mais no plano das artes e letras, a nível social, deixei grandes amizades, e que algumas ainda se mantêm, como a do Pinheiranda Gomes.
no plano espiritual ou iniciático, repare que eu não estou a dizer espiritualista, eu estou a dizer espiritual ou iniciático, aí eu conheci pessoas que me influenciaram definitivamente, tanto no Brasil, sobretudo no Brasil, porque na Índia a coisa não foi boa, no Tibete também não foi boa, por causa, pronto, são países com grandes problemas. O Tibete sofre uma ocupação chinesa, eu provei isso na pele. No Brasil tive uma boa relação com os condiscípulos de coevos do professor Henrique José de Sousa, que me marcaram, mas no fundo, bem ou mal, as pessoas também conheciam em Portugal, muitas, sei lá, tantas, não vou citar os nomes, porque não vou fazer publicidade a elas. Há bocado foi o Agostinho da Silva. Citei o Agostinho da Silva, citei o Pinheiro Aranda Gomes, poderia citar dentro do mundo espiritualista, muitos que me marcaram, o Coronel Rocha de Abreu, pronto, o nome marcou-me bastante, da Sociedade Teosófica de Portugal, os familiares do falecido Félix Bermudes também me marcaram muito. Eu tenho os diplomas olímpicos do Félix Bermudes. Muita gente, e os outros mais dos movimentos que eu fui conhecendo, como esse movimento que já falámos do Centro Rosa Cruciano de Lisboa, como também outras pessoas da Sociedade Teosófica Brasileira, como outras pessoas do tal movimento de Eubiose, ao grupo de Eubiose em Sintra. Eu conheci pessoas muito curiosas, muito carismáticas, com a sua maneira de ser, bom, e conheci o movimento da Fraternidade Espírita de Portugal, tive uma boa relação com o Eduardo Matos, da Fraternidade Espírita de Portugal, conheci o pessoal do Centro Espírita Perdão e Caridade, ali na Rua das Janelas Verdes, conheci muita gente, o Valdemar Amaral, por exemplo, estou-me a lembrar agora, porque estou puxando pela memória, são muitos decénios. Conheci algumas pessoas da Federação Espírita Portuguesa, na altura ainda andavam a ver se recuperavam o Teatro Lara Alves, que era a sede da Federação, que o Salazar lhes tirou. No tempo de outra senhora, no tempo do Estado Novo, espíritas do movimento Rosa Cruciano, conheci o Bana Martins, conheci muita gente. Todos eles marcaram. Todos eles foram pessoas com o seu carisma, a sua maneira de estar, as suas crenças, foram interessantes. Foram centenas e centenas de pessoas que marcaram decisivamente o pensamento neo-espiritualista português. A única coisa que houve de diferente entre mim e eles foi que eu impus, entre aspas, isto é, coloquei uma tónica nova que foi Sintra e os mundos subterrâneos. O tema de Agartha Shambhala, levando para um patamar de maravilhoso, de castelos encantados, de mistérios insondáveis, que fazem sonhar os mais jovens quando eu vejo estes chavões, estas palavras, Shambhalas, Agarthas, por aí fora. Essa foi a tónica diferente que eu impus. Cada um impôs a sua tónica, a maioria já partiu, está com Deus, Deus os tenha, marcaram uma época que deixaram para os mais novos. Os mais novos que chegam atualmente aqui, pensam que isto nasceu do zero, que nasceu com a internet. Isto não nasceu com a internet, senhores. Isto já é antigo e há ainda antigos vivos. Pois é por aí. E os caminhos de Santiago? Estávamos há bocado a falar, fora da gravação, e o Vítor teceu uma série de comentários, até muito bonitos, sobre o caminho e sobre a função iniciática do caminho. É mesmo. O caminho de Santiago é muito interessante. O caminho de Santiago, eu escrevi um livro sobre o caminho português para Santiago, editado pela Dina Livro.
Escrevi outros, também escrevi o de Sintra, Serra Sagrada, escrevi a Quinta da Regaleira, a História Oculta de Portugal, a História Secreta do Brasil, são muitas obras. Santiago, o caminho de Santiago não são só os caminhos romanos, como se crê e aceita comumente que os caminhos romanos são os caminhos de Santiago e isto eram somente vias. Vias económico-comerciais, etc., que ligavam os caminhos romanos entre si e que se tornou, que mais tarde, por via da lenda sagrada do apóstolo Santiago, se tornaram caminhos místicos, caminhos místicos, caminhos, enfim, com foro religioso. Primeiro de tudo, o caminho poderá ser, foram vias frequentadas pelos romanos, mas anteriormente aos romanos foram frequentados pelos celtas, que seguiam a estrada do pastor, o caminho do pastor, a Via Láctea, com Sírios ao fundo, a estrela alfa do cão maior, o Canis Majorem, o cão que acompanha Santiago, e o Boanergos, o filho do trovão, o filho do fogo. É um caminho de fogo, é um caminho, um telos caminhos. Isto é um caminho do fogo. O fogo do Espírito Santo é uma modalidade que subsiste à Península Ibérica como iniciação móvel. É uma maneira híbrida de Ibram, o único, que é o que significa Brahma. É uma maneira de facultar a iniciação móvel. Há um caminho de penitência, também de resgate kármico, como dizem os orientais, sem dúvida. Mas é um caminho também de encontro com o divino. É uma Scalai Coeli que vem de Sagres a Santiago de Compostela, para não dizer a La Corunha, a La Plaza de Portugal, ali junto ao Mar de los Muertos, em Padrón, a Mar de los Muertos em La Corunha. Padrón é um pouco antes de Santiago. Em La Padrón, costuma-se dizer, quem vai a Santiago e não visita o Padrón, ou faz romaria ou não. Isto é, quem vai a Santiago e não visita Padrón, ou faz romaria ou não. Padrón fica a 60 km de Santiago. E está lá a tal pedra, o tal Bétilos, onde se dizem que a barca de pedra, é a arca do saber de que Santiago Boanerges atracou. Pois, poderá ser isso tudo, mas o caminho de Santiago abre-se, rasga-se a todos, como um painel de oportunidades. É um caminho religioso. Oportunidades, cada um escolhe qual é. É um leque de possibilidades. Sempre às infinitos. O caminho de Santiago dá estas possibilidades a todos. Realmente é um caminho que leva ao encontro do divino. Uns seguem por um lado, outros seguem por outro. Uns seguem uma via mais religiosa, outros seguem uma via menos religiosa, mas todos se identificam, ou seja com o Deus, ou seja com a natureza, ou seja com um santo, ou seja com isto. Os próprios albergues no caminho estão demarcados estrategicamente, marcando as etapas da iniciação, do caminho da verdadeira iniciação. O caminho de Santiago não é só um caminho religioso. Não é assim que a Unesco reconhece, e nem nunca foi assim só que ele foi reconhecido ao longo da história. É sobretudo um caminho cultural. E a cultura implica o aspecto religioso, implica o aspecto naturalista, implica as várias partes ou aspectos daquilo que constitui o todo do caminho. Ele oferece um leque de oportunidades, cada um que escolha a sua. É o caminho de Santiago, ou o caminho do Espírito Santo, que vai de Sagres lá acima à La Corunha, à Corona, sendo Sagres sacro, os cóccix,
o sacro da nação, é como se fosse o caminho, é como se fosse a coluna dorsal da própria cabeça, do próprio corpus, ou do próprio corpus da Ibéria, representado por Portugal. Todos os outros caminhos, la Ruta del Estaño, la Ruta del Cobre, la Ruta de la Plata, etc., são caminhos subsidiários. O caminho francês é um caminho subsidiário em relação ao caminho português, porque toda a lenda jacobeia, dada a conhecer por Voragine e de outros mais, a lenda jacobeia, toda ela é passada aonde? As peregrinações de Santiago e a Virgem Maria, etc., em Braga, na zona de Braga, na zona portuguesa. Braga, depois vai ali a Padrón, depois fica por Iria Flávia, tudo região portuguesa. Só depois é que o apóstolo, segundo a lenda áurea, adentra lá para o interior e vai até Saragossa, etc. Mas a essência, o palco, onde as coisas acontecem, é a região portuguesa, sobretudo a Brácara Augusta. É ali. E é curioso que em Braga o São Frutuoso, todos aqueles santos bracarenses foram refurtados durante a noite pelo bispo Gelmires, no século XII, e levados para Santiago. A maioria dos santos que estão em Santiago de Compostela são santos portugueses. É muito interessante. Os autores da Renascença, etc., consideram o que o Gelmires fez como o pio latrocínio. Latrocínio, o roubo sagrado que ele foi fazer nas igrejas portuguesas. Isso, a história está toda contada no meu livro sobre Santiago. É por aí. Obrigado. Por toda essa descrever, é riquíssimo que facultou sobre o caminho de Santiago e o caminho de Portugal e a nossa missão e onde é que nós andamos, porque há pessoas que terão consciência, que trabalham nesse caminho, mas este caminho também é um caminho que tem um povo e que tem um conjunto de pessoas que está a passar sérias dificuldades materiais e também espirituais, muitos deles desnorteados. As crises físicas são sempre reflexos das crises psíquicas, enquanto o espírito dorme, isto é, não desperta. Há uma crise psicossocial que afeta a sociedade portuguesa como reflexo de uma crise que afeta a sociedade planetária. É a dor de parto, é o roncador de parto de uma idade que já despertou, que já iniciou astrologicamente e só falta começar a florescer, a frutificar consciencialmente. Portugal, sendo a cabeça da Europa, segundo as várias cartas, anatómicas do continente europeu, em que Portugal ocupa a cabeça da mesma, Portugal reflete tudo o que há de agradável e desagradável na Europa. No aspecto desagradável, se havendo uma crise europeia, dizem a culpa é dos alemães, a culpa é disto. Não, a culpa é do homem, que realmente está queimando um karma coletivo. Portugal reflete realmente todos estes anseios, e em dobro. A cabeça, o órgão nobre, o cérebro, por isso está no topo, comanda todo o corpo. Quando o coração morre, o cérebro ainda lateja. Por isso se fala em morte cerebral e morte cardíaca. Por isso o cérebro está acima do coração. O mesmo em relação a Portugal. A profecia de Sintra, inspirada no Odissonai ou Odosson, diz: quem nasce em Portugal é por missão ou castigo. A maioria das pessoas que nascem em Portugal realmente é por castigo. Aí
enfim, é queimar o seu karma. E há outros que nascem com missão. E aí a sua finalidade é expandir Portugal ao mundo e deixar boas sementes. É um país realmente é um país peculiar. É um país que não é uma raça específica, sendo uma raça específica. Porque é uma fusão de todos os povos da Antiguidade, ou dos principais povos da Antiguidade, e que atraiu depois os povos posteriores, da Antiguidade, fenícios, cartagineses, romanos, gregos, etc. Ou posteriores, holandeses, ingleses, franceses, espanhóis, que se foram misturando. Portanto, Portugal é uma amálgama, é um espelho da humanidade, é um espelho do mundo. Está mudando. Está-se transformando paulatinamente. Para isso vai-se concorrendo, para que não mais se nasça por castigo e só por missão. Missão de realização interior e coletiva do mesmo. Até lá, façamos o nosso melhor. Nunca nos esqueçamos que a energia segue o pensamento. Se nós tivermos um pensamento negativo, e não é a autoajuda que eu me estou referindo. É tentar transformar este marasmo, esta depressão coletiva em que está o povo português neste particular, em algo do positivo, educando, levando a uma cultura superior, propondo-lhe, nunca impondo coisa alguma. Sempre propondo, mas tentando. Os meios de comunicação social têm um papel crucial, principalmente as televisões. Também os Big Brothers, as telenovelas, os footboys, etc. São muito curiosos. É o pão dos alucinados, mas o povo não é alucinado, tentam não alucinar. O povo não é estúpido, tentam estupidificá-lo. Então, se conseguem alucinar, se o povo é alucinado, se o povo é estúpido, porque então não há de também ser lúcido e sábio? Se calhar, ou de certo, os alucinados e os estúpidos, que não são nada lúcidos nem sábios, são os meios de comunicação social. Não os meios de comunicação social em si, mas as grandes empresas diretoras dos mesmos. Aqui entramos realmente num aspecto de contracultura, de contra-civilização, de contra-iniciação, de contra-tradição iniciática das idades, que é apanágio da linha negra ou da linha sinistra, tal como há uma grande fraternidade negra também ao oposto, que vai manipulando estas forças. Nós, conscientes disto, não lhes damos força. Eu conheci em tempos não muito distantes aí uns jovens com ideias satânicas, embandeiravam em arco, todos vestidos de preto, como as espadas de Goécia, todos pintados de branco para darem um ar de cadavéricos, etc. Eu disse, olha, isso é teatrinhos. Vocês têm o valor que eu lhes der. E como eu não vos dou nenhum valor, vocês são apenas ridículos. Muito mais ridículas que as cartas de amor de Fernando Pessoa, porque essas cartas de amor não eram ridículas, eram sentimentos da alma, uma experiência humana. Agora vocês a fazer isso não tem valor. Portanto, nós só damos, as trevas têm o valor que nós lhes dermos. Eu pessoalmente não lhes dou valor nenhum. Considero teatrinhos desengonçados e pessoas desengonçadas. Então, movimentos, pessoas, ideias, ideais, como estes que vimos falando até aqui, sempre tendendo ao apuramento e ao aperfeiçoamento humano, têm feito evoluir a sociedade humana. Foram pessoas, como algumas das citadas, que fizeram com que Portugal chegasse a este estado de progresso. Agora, há um progresso e há uma tentativa de recesso, mas eu não acredito em recesso. Logo também não fico de mãos cruzadas, de braços cruzados, que foi coisa que eu nunca cruzei, foi os braços, porque não aponto canhões à retaguarda. É por aí. Eu penso que Portugal, o destino de Portugal, o quinto império
de Portugal. Não vamos entrar na xenofobia, o Quinto Império, Dom Sebastião. Qual Dom Sebastião? O moço morreu em Alcácer Quibir, para lá umas espadeiradas, aquilo foi uma desgraceira. Só quem nunca entrou em guerra. Eu sei que algumas pessoas dizem que ele está no outro lado, etc. Ideias sebastianistas. Não, eu já vi a guerra, sei o que é a guerra e sei o que é que o ser humano é capaz de fazer. Portanto, estou falando com experiência de causa. Aliás, pronto, não importa. Agora, claro, ficou o mito, ficou o símbolo. E este símbolo é o símbolo do Paracleto, do Consolador. O próprio, e entramos no tema da parúzia, do segundo advento, o Cristo universal. O advento de Cristo sobre a terra. O Maitreya, o Shenrazi, o Miroku, o Imamadi, o Sócio, os nomes que lhe queiram dar de acordo com as várias tradições, mas todas apelando para o advento do divino. De Cristo será reconhecido pela humanidade na medida em que a humanidade o reconhecer em si. Não há outra maneira. Este é o sentido básico do sebastianismo, ou melhor, da sebástica iluminada. Porque há um sebastianismo vermelho, que se vê sinais de não sei quantos em tudo quanto é sítio, e há um sebastianismo branco. O António Sardinha define isto muito bem. E há um sebastianismo branco, ou teosófico. Aqui entra-se numa sebástica. É como o tema do Quinto Império, do Padre Vieira, que foi buscar estas ideias ao Manasseh Ben Israel, o Rabi Mor da Sinagoga de Amsterdão, que era o seu amigo Manuel Soeiro Dias de Gomes, o Quinto Império do Padre Vieira, de outros coleves dele, depois do Fernando Pessoa. Pois, mas este Quinto Império não é o Quinto Império de Portugal, não é o Quinto Império português, é o Quinto Império de Portugal, o Portugal do Verbo, o Portugal do Espírito Santo, o Portugal da Palavra, da Consolação, mais uma vez do Paracleto. É o Quinto Império que abarca todo o mundo, de expressão portuguesa sobretudo, mas alastrando a toda a humanidade, porque usando as mesmas palavras de Fernando Pessoa, todos os países são divinos, todos os países são sagrados, porque a humanidade é sagrada e divina, ou não fosse ela proveniente de uma única fonte. O Quinto Império é o quinto estado. Tivemos um estado físico, um estado vital, um estado emocional, um estado mental, e agora temos o quinto princípio, a quinta essência, a quinta coisa, o estado espiritual, a consciência, o despertar espiritual. E isto apela e impele para uma concórdia universal, a sinergia, isto é, a concórdia universal dos povos, onde, como dizia o Pinheiro Anda Gomes, com muita felicidade, no dia em que já não haverão mais preces de súplicas, porque todos cantarão louvores ao Deus e os anjos entrarão em revoada pelos templos da natureza destilhados, porque é a própria natureza, é o mundo, num abraço do divino com o humano. Esta é a maior mensagem de esperança. Trabalhemos para tanto. Não fiquemos só pelas depressões, pelos futebols, com as paranoias, as hipocondrias. Ai, tenho uma doença, ai, tenho que ir ao médico, ai, isto e aquilo outro. A pessoa mostra insegurança. Como é que eu vou confiar em jovens que, por exemplo, como é que eu posso confiar em certos jovens, sabendo que eles são jovens? Estão na puberdade mental, alguns até na puberdade física. Eu sei até onde é que vão. Então tenho é que saber acompanhar. Isto até se vê pelos interesses, tudo, os colecionismos de coisas insólitas, etc. Não há, vai devagarinho. Agora, não se pode impor o mesmo para a humanidade. Hoje sou do Benfica, mas amanhã já sou do Sporting. Hoje sou do PPD, amanhã já sou do PS. Hoje sou disto, daquilo outro. Porque a pessoa não sabe o que quer andar à procura. Tem grilos. Como é que a pessoa pode mostrar grandes saberes, grandes conhecimentos, etc., se tem a cabeça cheia de grilos? É isto. Primeiro temos de tratar da nossa casa para depois podermos tratar da casa dos outros. Se capacidades tivermos para tanto, o mesmo é com a humanidade. O mesmo é com o povo português. O que o povo português necessita é tirar os grilos da sua alma, da sua cabeça, do seu coração e abraçar abertamente o seu destino último, que é o do povo predestinado. Predestinado a quê? A um laço, a um abraço de amor
e de sabedoria com toda a humanidade da qual é espelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma bela maneira de encerrarmos esta entrevista. Chegámos mesmo ao termo. Muito obrigado, Vítor Adrião, mais uma vez, pela sua disponibilidade e entrega. Foi um prazer.